Ressurreição. O que é isso? Por quê? E para que a ressurreição? Uns ressuscitarão para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Por que isso? O que significa isso? A palavra de Deus vai dizer que bem-aventurados que participam da primeira ressurreição. E vai ter uma segunda? Qual é a segunda? E por que bem-aventurados que participam da primeira ressurreição? O que é a ressurreição? Por que o corpo vai ressuscitar? Ora, se a alma é o ser consciente, por que precisa do corpo? Porque o corpo vai ressuscitar e o espírito voltar a habitar nele. Para quê? Aonde vai estar os ressuscitados? Os com Cristo e os sem Cristo. Porque a Bíblia fala que na vinda de Jesus só ressuscitará os que morreram em Cristo na vinda para levar a igreja. E os que morreram sem Cristo, ou seja, aqueles que não creram em Jesus, que não receberam a verdade do Evangelho para se salvar, os que não estão andando na esperança do Evangelho, na doutrina de Cristo, o que vai acontecer com esses? Se na vinda de Jesus, para buscar os seus aqui na terra, só vai ressuscitar os mortos que morreram em Cristo. E os outros mortos continuarão aonde estão? Os seus corpos permanecem sem ressuscitar? Permanecem no mesmo estado que estavam? Ressurreição. O que é ressurreição? O que significa ressurreição? Diz a palavra de Deus que uns ressuscitarão para a vida eterna e outros para a condenação eterna. O que isso significa? Você tem aprendido sobre isso na sua igreja? O teu pastor tem te ensinado sobre isso? Na igreja, quando tu vai nesses locais de congregação pública, o que tu tem recebido? Qual a instrução? Qual o conhecimento? Qual o ensinamento que você está recebendo? Das coisas eternas? Das coisas do alto? Da verdade de Deus? O que você está aprendendo? No que você está sendo formado e instruído? Qual a esperança que está sendo levada para você perseverar nela? Pela tua fé em Jesus. Meus amados irmãos, ressurreição. Dentre outros assuntos que é muito importante a igreja ser instruída. Ressurreição, juízo eterno, arrependimento, condenação, vida após morte. Você precisa conhecer a verdade sobre esses assuntos, que é de muita importância o cristão ter. E ele tem que estar congregando para isso, para aprender cada dia mais da fé, para ser instruído, conhecer. E eis a pergunta que eu faço sempre a todos: o que vocês têm aprendido nessas congregações, nesses ajuntamentos, nessas reuniões, dentro desses locais chamados igreja? Qual o teu conhecimento de Deus que você está tendo? E eu quero falar, agora não, que eu estou com a voz ainda debilitada. Eu quero falar sobre ressurreição, meu irmão. Tem tanta gente que não conhece nada sobre isso. Tem tanta gente que tem um entendimento errado. Primeiro, o que é que vai ressuscitar? Não é a pessoa, é o corpo, é a matéria, é a parte distinta, chamado corpo, que forma o ser na sua plenitude. Você está entendendo isso? Nós somos seres espirituais que habitamos num corpo material para viver neste mundo material.
Mas a palavra de Deus nos ensina que este corpo não vai herdar a vida eterna com Deus. Porque esse corpo está na corrupção do pecado. Por isso que vamos ter uma transformação nesse corpo. E os que morreram em Cristo vão receber seus corpos glorificados. Agora, os que morreram sem Cristo, na ressurreição dos ímpios, eles vão voltar no mesmo corpo de vergonha. Não me pergunte como vai ser isso. O poder de Deus não tem como explicar. Nós temos que crer pela fé naquilo que a gente está ao nosso alcance para conhecer dentro da palavra, a gente conhece. Aquilo que não está, a gente crê por fé. Quer ver? Por exemplo, diz a palavra que Deus criou tudo que você vê hoje, inclusive cada um de nós, com a sua palavra. Inclusive o homem foi criado com as mãos de Deus. Foi uma criação especial. Mas tudo foi criado pelo poder da palavra. Deus falou e tudo se fez. Deus traz à existência o que não existe com a sua palavra. Não me pergunta como é isso, meu irmão. O homem, para criar, ele precisa da matéria-prima. Mas Deus não. Deus cria daquilo que não existe. Deus cria, traz à existência. Como é que você vai explicar tudo isso que existe? Aí vem os ateus, os ignorantes de Deus, os incrédulos, e dá uma explicação para a criação dentro de uma ideia de evolução. Porque tudo foi criado a partir de um ponto. Foi. Mas esse ponto é Deus. Não é um globo de energia cósmica. Não foi pela uma explosão. Foi pelo poder do Criador, falando e tudo se fez. E eu quero levar para vocês conhecimento também. Meus irmãos, como a gente perde tempo dentro dessas igrejas. Como a gente perde tempo dentro desses locais onde tem o povo congregado não para a edificação, mas para cada dia mais se perder do entendimento de Deus dentro desses movimentos vãs em muitas igrejas. O povo tem que estar nas igrejas para aprender isso, irmão, para ter o conhecimento de Deus, para conhecer da fé, para conhecer das coisas futuras, dentro daquilo que a Bíblia nos revela, por homens que sabem explicar, que sabem aplicar o ensino, a correção, a instrução dentro da palavra, pela palavra, para que gere em você o conhecimento, onde tua fé vai estar edificada na palavra. Ressurreição. É muito importante a gente conhecer isso. Eu estou forçando aqui a voz para trazer para você esse momento de despertar você para essa necessidade. Eu quero despertar você para que você tenha o interesse de conhecer, mas de conhecer a verdade de Deus, de aprender de Deus para o crescimento, para a edificação. Não é aprender esses movimentos vãs, essa vida maldita religiosa, dentro do igrejanismo. Não é aprender essas coisas vãs, de usos e costumes, de preceito de homens. É aprender de Deus, é aprender as verdades espirituais, é aprender daquilo que está prestes a acontecer, dentro do que Deus nos dá para conhecer, pela palavra. Aleluias! Meu irmão, peça a Deus para congregar em um local onde o povo está se alimentando da palavra. Seja prudente, vá ouvir o ensino, a instrução, por homens que estão pregando a doutrina, por homens que estão formando em você o conhecimento de Deus, não por homens que tornam o povo escravo de religião, devoto de religião, praticante de religião, vivendo uma formalidade de usos e costumes, de devoção a obrigações e ordenança dentro de religião. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Você já teve alguma doutrina sobre o assunto condenação? O que é condenação? Por que a condenação? Quem vai ser condenado?
Aonde vai os condenados? Dentro da tua igreja, do teu grupo religioso, esse teu líder já te ensinou sobre justificação, o que é a justificação, por que ser justificado e como alcançá-la. Esse teu líder religioso já te ensinou sobre arrependimento, o que é o arrependimento, por que se arrepender. Esse teu líder religioso já te ensinou sobre o juízo eterno, que já está decretado, onde todos os homens são réus do juízo. Tu já aprendeu sobre isso? Eu fico triste quando eu escuto gente, pessoas que dizem que é de Deus, que não conhecem nada de Deus, que estão dentro da vida religiosa, não aprendendo de Deus, vivendo o sacrifício, a devoção, dentro da formalidade religiosa, mas não conhece nada de Deus. Eu fico triste quando vejo uma pessoa dizer assim: quem sabe é Deus, né? Se eu merecer, ninguém pode dizer que vai para o céu. Só quem sabe é Deus. Só se for merecedor. Eu ouvi uma vez um homem que está na frente de trabalho, ensinando e conduzindo pessoas. Aqueles que têm título de pastor, de evangelista, de profeta, de padre, de papa. O cara ensinar, o cara dizer, o cara não conhece e ele vai passar o que para os outros? Dizer: olhe, você tem que ser merecedor, viu? Quando chegar naquele dia, Deus vai perguntar a você: o que tu tem nas tuas mãos? Cuidado para você não ir de mãos vazias para Deus. Eu digo: o que é que esse pastor está ensinando com isso? Quem disse? Onde é que está escrito isso? Da onde ele tirou isso? Que o homem vai ter que mostrar alguma coisa a Deus para ser salvo. O salvo não precisa mostrar nada. Deus já vê o salvo. Em Cristo, aquele que crê nele está selado pelo Espírito Santo. Não é pela obra, não é pela religião, não é pelo que ele faz. Deus contempla os que são dele. E quem é de Deus, que está guardado para a salvação, é quem creu, se arrependeu em Jesus Cristo, está selado, não precisa fazer nenhuma obra para alcançar o dom gratuito de Deus. Mas tem pastores pregando isso. Você tem que guardar o sábado, tem que ser batizado, tem que estar numa igreja, tem que cumprir isso, tem que servir a Deus, tem que dedicar-se à obra. Que obra? Que obra? Eu pergunto a esses homens que cobram tanto dos outros: olhe, faça a obra de Deus, se dedique à obra de Deus. Qual é a obra de Deus para que eu faça? Eu pergunto agora, como perguntou os fariseus a Jesus. E eu dou a resposta que o próprio Jesus deu aos fariseus. Vou dar para vocês. A obra de Deus é esta. Qual? Não é nenhum trabalho de igreja. É que creiam naquele que o Pai enviou, Jesus, e mantenha-se firme nele, pregando ele com a fé e a esperança nele. Isso é a obra de Deus. Se manter fiel a Cristo pela palavra dele. Isso é a obra de Deus. Não é esse trabalho de sacrifício religioso que o povo está vivendo aí. Escravidão. Busque conhecer. Busque aprender. Seja prudente. Desperte em você o desejo, a necessidade, o interesse de aprender a verdade de Deus. Essa verdade de Deus você só aprende através de Cristo, porque Ele é a verdade. Ele trouxe tudo que nós precisamos saber, conhecer e viver para estar numa vida com Deus e chegar a Deus e ter o perdão, a graça e a comunhão com Deus para a vida eterna. Através de Cristo. Você está aprendendo de quem? Com quem? Esse é o problema. Essa é a diferença. Quem é de Deus é quem está em Cristo, na doutrina de Cristo. Quem não está em Cristo, nem na doutrina de Cristo, pode estar em qualquer religião, pode estar em qualquer igreja, pode ser quem for, pode fazer qualquer obra,
caridade, bondade, obra social, viver sacrifício religioso, pode subir monte, descer monte, pode fazer campanha de 10, 20, 30, 100 dias, pode fazer o que quiser, porque o princípio para o homem está em Deus, aceito por Deus, recebido por Deus, justificado por Deus, andando para a vida com Deus, é aquele que está em Cristo e a palavra de Cristo em nós. É isso que nos torna ser de Deus. E quem não está em Cristo, nem a palavra de Cristo está nele, esse não é de Deus. Os homens estão aí dizendo, eu sou de Deus, eu sou de Deus. Por quê? Porque eu sou da religião, eu sou um pastor, eu sou um papa, eu sou um homem de Deus. Quem é de Deus não é por esses princípios. É quem está na palavra, pregando a palavra, defendendo a sã doutrina de Cristo, combatendo o bom combate da fé contra os deturpadores da doutrina, aqueles que estão trazendo doutrina de demônios, aqueles que estão trazendo o evangelho anátema, os heréticos. Esse é o nosso combate da fé. Quem não tem a doutrina de Cristo não é dele. Ser de Deus não é quem está dizendo glória a Deus, aleluia, Deus é grande, não. Ser de Deus não é quem está dentro de religião dizendo eu estou na casa de Deus, aqui é a casa de Deus, eu sou da igreja A, da igreja B, da religião A. Ser de Deus é quem está na palavra e a palavra nele, conduzindo, guiando ele na palavra. Todos dizem que são de Deus. Vai analisar o princípio da fé deles, o caminho que ele está, a doutrina que eles estão sendo instruídos, a direção de fé que eles estão sendo ensinados a viver. Todos dizem que são de Deus. Cuida de ti e da doutrina. Fazendo isso te salvarás. Vá buscar aprender de Deus. Irmãos, despertem. Então, é muito bom a gente ter o conhecimento. Por quê? Essas doutrinas edificam o cristão. A doutrina do arrependimento, da salvação, da justificação. Você aprender sobre o juízo eterno, sobre a condenação, o que realmente acontece com quem morre sem Cristo. Você tem que aprender isso. Sabe por quê? Quando você não é formado na doutrina, você não tem o conhecimento de Deus. Você até diz que crê em Jesus, mas não tem o entendimento. Porque o cara que tem o conhecimento da doutrina, da justificação, para remissão de pecado, ele jamais vai se submeter a viver nenhum flagelo, nenhum sacrifício, nenhuma obra como se fosse mérito para ele ter a bênção de Deus ou chegar a Deus. Porque ele tem o entendimento e a convicção que através de Cristo, o que ele operou, é o único meio capaz, exclusivo, suficiente para me justificar, para me levar a vida com Deus, sem temor, com ousadia, crendo na minha comunhão com Deus. Por Jesus, eu não preciso mais de nenhum ritual, de nenhuma obrigação dentro de religião. Eu não preciso viver flagelos, penitência, sacrifícios, ordenança de igreja, cumprir trabalho, determinação de obra de religião, para, através disso, eu ser merecedor de Deus. Quando eu tenho conhecimento da verdade de Deus, em relação à doutrina da justificação, da salvação, do arrependimento, eu não preciso correr para viver dentro, escravizado de nenhuma instituição religiosa, cumprindo, sendo devoto e praticante de nenhuma ordenança. Eu não preciso de campanha. Eu não preciso subir monte. Eu não preciso estar dentro de um local que dizem que é a casa de Deus para buscar a Deus. Quando eu tenho um conhecimento da verdade, eu não vou me deixar dominar pelo engano de que eu tenho que guardar o sábado para ser salvo, tenho que dar o dízimo, tenho que ser batizado, porque eu aprendo que Cristo, a morte dele, é suficiente e exclusiva. Não tem nenhum adicional. Não tem nenhum outro meio. Os homens estão adicionando e subtraindo. Estão tirando o princípio fundamental, exclusivo, para a salvação do homem, que é por meio da fé em Cristo, pela morte de Cristo. Estão criando várias outras coisas, vários outros meios, estão adicionando usos e costumes, trabalho de igreja, devoção, ritual, sacrifício, guardar isso e aquilo outro. Aprenda e conheça a verdade que liberta, amém? Então, ressurreição.
É muito importante você ter esse conhecimento. Então, que Deus abençoe. E aqui no meu canal no YouTube, lá no Kawai, você aprende muito sobre esses assuntos que eu aqui citei. Quem aprender de Deus, vai buscar ser instruído, ouvir instruções e pregações de homens que têm compromisso com a verdade do Evangelho de Cristo e que estão pregando a verdade do Evangelho de Cristo. Amém?